balaiada do Maranhão, ela tem que ser entendida, primeiro, um descontentamento geral que tomou vários setores da sociedade depois que o Dom Pedro I abandonou o trono aqui no Brasil, em 1831, para disputar a coroa lá em Portugal. Então as elites aqui, o descontentamento delas era porque elas não conseguiam conciliar os interesses delas próprias. E também porque elas começavam a se preocupar com as revoltas que vinham acontecendo, de que essas revoltas de alguma forma se transformassem numa revolução que nem a Revolução Haitiana. Da parte dos marginalizados, o descontentamento era esse mesmo, eles estavam à margem, existia uma pobreza muito grande, a troca de governante não representava absolutamente nenhuma mudança para os mais pobres. Bom, a balaiada, ela não foi homogênea de 1838 até 1841. No primeiro momento ela não começou como uma revolta popular, mas ela foi se popularizando ao longo do tempo. E aí o que aconteceu? Balaiada vem de balaio, que era um tipo de cesto fabricado pelos artesãos, que eram dos setores pobres de lá, né? Depois o termo balaios passou a ser empregado para outros vários setores pobres. Os vaqueiros, os escravos e por aí vai. Em 1838 aconteceu um episódio muito importante. Um grupo de pessoas, liderado por Raimundo Gomes, decidiu atacar uma cadeia pública da Vila de Manga, onde o irmão do Raimundo Gomes tinha sido preso, e eles consideravam essa prisão injusta. Eles aproveitaram para libertar todos os outros presos e roubaram arma e munição. Ao mesmo tempo, um outro sujeito chamado Manuel dos Anjos Ferreira, o Manuel Balaio, juntou um grupo de pessoas para se vingar dos soldados que tinham estuprado as filhas dele e de outras pessoas ali da região. Nesse contexto, existiam dois partidos políticos. Um deles é o Partido dos Bem-te-vis e o outro o Partido dos Cabanos. Os Bem-te-vis, os proprietários de terra que eram membros desse partido, viram imediatamente nessas revoltas uma forma de ganhar o apoio dos mais pobres, deixando, por exemplo, que fossem publicados artigos nos jornais deles apoiando os balaios. Nesse cenário, um grupo de escravos negros aproveitou também para organizar fugas em massa para as florestas. E organizaram também ataques contra os senhores de engenho, por conta da exploração que eles vinham sofrendo, e também contra os estupros cometidos por esses senhores contra as mulheres negras. Cerca de 3.000 negros, liderados por um outro sujeito chamado Cosme Bento de Chagas, se organizaram e em 1839 se juntaram com o grupo do Raimundo Gomes para poder tomar a cidade de Caxias. Nesse momento, lutando contra as autoridades, se vingando dos soldados, o Manuel Balaio acaba morrendo e o grupo dele se enfraquece. Mas Caxias continua resistindo até 1840. Quando o Negro Cosme, o grupo, os exércitos do Negro Cosme e do Raimundo Gomes se juntam com os grupos locais. Precisamente nesse momento que acontece a balaiada. Só que depois, em 1841, o Dom Pedro II, que tinha acabado de ser coroado, envia uma tropa com cerca de 8.000 homens, liderados pelo Luiz Alves de Lima e Silva, que consegue vencer a revolta, vencer os rebeldes, né, na cidade de Caxias, adquire o nome de Barão de Caxias. Nesse contexto, o Raimundo Gomes acabou se rendendo, e o Negro Cosme ele foi perseguido e depois enforcado em praça pública. Depois que muita gente acabou voltando para as fazendas, mas vários grupos foram vagando pelo sertão, e alguns desses grupos formaram os cangaceiros,
que a gente conhece a partir do século XIX, cerca de 1870. Depois vai chegar no Corisco, na Dadá, na Maria Bonita, no Virgulino Ferreira da Silva, que era o Lampião, né? E os cangaceiros, na verdade, em algum momento, eles se venderam para os proprietários de terra também, eles foram armados por eles. Mas não passou muito tempo, eles acabaram se voltando contra os proprietários e promovendo grandes saques. A balaiada foi um momento de grande expansão do cangaço na história do sertão. A balaiada não foi nem o começo do cangaço data provavelmente do século XVIII, também não foi o fim. Mas ela foi um momento muito importante.